Última parte, então, da nossa aula de hoje, gente. Nós estávamos vendo, na parte anterior, no vídeo anterior, algumas características do campo da saúde coletiva, certo? Bom, outras características destacadas pelos autores é que as ações em saúde coletiva são norteadas pelas necessidades sociais em saúde. E essas ações preocupam-se com a saúde do público, sejam indivíduos, grupos étnicos, diferentes relações, diferentes classes sociais, diferentes grupos sociais. Ou seja, a saúde coletiva, ela busca aí construir ações em saúde que contemplem a diversidade dos sujeitos, correto? E também que sejam norteadas aí pelas necessidades sociais. Por isso a importância para a saúde coletiva, por exemplo, de nós entendermos as realidades locais, as realidades de um território, as questões econômicas, sociais, políticas ali que envolvem um determinado território, para a gente construir ações em saúde. Então vamos de novo para o exemplo que a gente está vivenciando atualmente, no caso do coronavírus, da Covid-19. Então, para a saúde coletiva, por exemplo, não basta a gente compreender que o mundo todo está vivenciando nesse momento a pandemia do coronavírus. Nós precisamos entender também como cada país, cada região vai sentir os efeitos dessa pandemia, e essas questões, né, para além das questões climáticas, por exemplo, que também vão afetar a forma como a pandemia vai ou não acontecer, existem questões sociais ali envolvidas nesses territórios. E a saúde coletiva precisa construir ações aí capazes de contemplar as diversidades existentes nos grupos sociais. Bom, e outra característica é a participação da sociedade nas decisões e construções de políticas de saúde. Já falamos um pouquinho sobre isso, a importância que a saúde coletiva coloca de que a sociedade participe ativamente na construção de ações em saúde. Bom, e aí, né, mais nesse finzinho da nossa aula, vou falar com vocês um pouquinho sobre a formação profissional em saúde coletiva. E essas diretrizes, essas discussões são muito importantes para a gente, afinal, a nossa disciplina é sobre esse tema, é sobre saúde coletiva. Então, vamos lá. Quando busca se formar um profissional do campo da saúde, quando busca-se que ele tenha essa formação em saúde coletiva, esse sujeito, esse profissional, deve ser capaz aí de se sentir implicado com o seu trabalho, ou seja, que compreenda aí que essas práticas em saúde, elas são importantes tanto para os indivíduos, tanto para os sujeitos, mas também para um grupo social, para o aspecto coletivo das ações em saúde, para as coletividades. A importância aí de discutirmos a responsabilidade, então a responsabilidade nossa, a responsabilidade de vocês, futuras psicólogas e futuros psicólogos, certo? Então a gente está falando aí que o profissional, quando vai ter uma formação em saúde coletiva, ele precisa também ter essa reflexão sobre a sua responsabilidade aí nas suas ações, responsabilidades tanto individuais como responsabilidades coletivas também. Bom, e desenvolvimento e realização de um sistema de saúde que seja capaz de proteger a vida e os direitos sociais. Bom, e aí outro ponto interessante aqui que os autores colocam para a gente, que o profissional deve saber mobilizar os conhecimentos científicos, transformando-os em atividade social e política. Então vamos lá tentar entender um pouquinho mais o que é isso que os autores estão colocando para a gente. Quando eles dizem mobilizar esses conhecimentos, até pontuei aqui que na página 142, os autores fazem uma interessante distinção
entre conhecimento e informação. Eles colocam para a gente que a informação pode ser compreendida somente com o aprendizado, por exemplo, de dados, vamos dizer assim, quando a gente decora alguns eventos. Isso poderia ser compreendido aí como informação. Já o conhecimento para esses autores é quando vocês, alunas e alunos, têm acesso a essas informações, a esses dados, mas constroem, se apropriam dessas informações, constroem esse conhecimento que vai sendo construído e reconstruído ao longo da vida de vocês, correto? E eles pontuam a importância de que vocês consigam, os profissionais aí em saúde coletiva, consigam mobilizar esses conhecimentos científicos também em atividades sociais e políticas. Lembrando que políticas aqui, né, essa ideia do conceito de política aqui, que os autores estão falando, não é no sentido partidário, ok? Então, os autores não estão fazendo referência a ideia da política no campo partidário, não é no sentido de um partido ou outro partido, ou de politicagem, ou nada desse tipo. Eles estão entendendo que as ações humanas são ações políticas, certo? São relações que envolvem também o campo político. Então, outro ponto aí, o profissional precisa avaliar criticamente sua própria atuação. Então, a importância do profissional em saúde coletiva, olhar para as suas ações, identificar as suas ações, identificar os acertos e os erros, no que é preciso melhorar, no que ainda é preciso caminhar. E a cooperação entre colegas de trabalho e o trabalho em rede. Então, como é um campo interdisciplinar, que contempla o conhecimento, que vem sendo construído em diferentes áreas, esse trabalho em grupo ele é fundamental. E a construção de ações de saúde de modo coletivo, tanto com os usuários de serviços, que já falamos um pouquinho da importância da sociedade na construção dessas políticas de saúde, e instâncias do controle social. Então, quando a gente fala controle social, a gente está fazendo referência, por exemplo, aos conselhos de saúde, às conferências de saúde que são realizadas, enfim, são muito importantes para guiar aí, as políticas de saúde, para a construção e reconstrução dessas políticas. Bom, e aí separei um trecho que eu achei muito importante para a gente nesse capítulo, que é o seguinte. Lá na página 144, os autores vão dizer o seguinte para a gente. A qualidade da formação, portanto, não pode responder apenas às dimensões do aprender a aprender, do aprender a fazer, do aprender a ser e do aprender a conviver. Deve estar implicada com o papel social e político do trabalho em saúde. A formação e, sobretudo, a condição de refazer permanentemente as relações profissionais com os usuários de modo responsável e comprometido. Então, esse trecho aí na página 144 é bem interessante para a gente compreender as dimensões de trabalho em ações que contemplam aí o campo da saúde coletiva, certo? Bom, é isso, gente. Essa foi a primeira parte aí do nosso capítulo. Na próxima aula, na aula do dia 7/4, eu vou explicar, né, o resto desse capítulo, os outros apontamentos que os autores fazem na segunda parte desse capítulo. Das dúvidas sobre esse conteúdo que eu disponibilizei nesses vídeos para vocês, elas vão ser tiradas na nossa live do dia 31 de março, às 20 horas. Bom, é isso, gente. Se cuidem, cuidem uns dos outros por aí. Já tô com muita saudade de vocês. E é isso, espero vê-los em breve. Um grande abraço e aguardo vocês na live.